Eu fiz essa série de vídeos para explicar mais ou menos como funciona a astrologia e a minha visão da astrologia até aqui. Se você se interessa por ela, assiste na ordem os vídeos, tá? Um depois do outro, porque aí você vai entender como uma construção de conhecimento mesmo, tá bom? É isso, fica aqui meu abraço e vamos ao vídeo. Oi, pessoal. É, a gente vai começar falando sobre o céu. Eu acho engraçado que algumas pessoas falam tipo, eu não acredito em astrologia, ou eu acredito em astrologia. Porque astrologia é pensar conforme os astros, certo? E se é pensar conforme os astros, eles são um dado concreto da natureza, eles estão ali, né? É tipo assim, você olha para o céu, você vê as estrelas, elas existem, elas não são uma coisa imaginária. Quase toda cultura já experimentou as estrelas de alguma forma, certo? E o céu, e o sol, a lua, etc, né? Eventos meteorológicos, coisas do gênero. Então, se você pensar, não tem muito por que pensar em acreditar ou não em astrologia. Não é sobre isso, sabe? É entender esse sistema e entender como ele funciona. É simplesmente isso, é um sistema, entender ele e entender como funciona. Se você vai usar ou não, isso aí já é outra história, né? Mas é um sistema, como a matemática é um sistema que você pode usar ou não. Ninguém fala, eu acredito na matemática ou eu não acredito na matemática. Não é sobre isso, sabe? Tipo, nunca foi sobre isso. É só um sistema, um método, uma coisa, sabe? Tipo, ninguém fala, eu não acredito que escrever em linhas é correto ou não. Não, é um sistema de escrita que serve para muitas coisas, né? Enfim, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, só um instante eu já volto a falar. Hum, então tá, vamos lá. Bem, a gente vai começar pensando o seguinte: como as estrelas estavam no céu, e ainda estão, graças a Deus, as pessoas olhavam para as estrelas é, e elas tinham uma relação com as estrelas de pensar, nossa, tem coisas acontecendo aqui no céu que estão acontecendo na Terra, né? Talvez essas coisas tenham uma relação, né? E spoiler, realmente tinha, né? Mas enfim. É, e aí as pessoas começaram a pensar, bem, é, talvez eu possa interpretar o céu, talvez eu possa prever alguma coisa, talvez eu possa é, entender melhor o ambiente que me cerca. Essa é a ideia básica, né? E aí o que, que acontece? Como a gente tem. Bom, eu preciso fazer uma digressão. A gente ia falar sobre a origem da astrologia. E é difícil falar sobre a origem da astrologia porque é, existe uma tradição, que é a tradição ocidental, e a questão do ocidente pode ser discutida, né? O que é o ocidente ninguém sabe ao certo. Mas existe uma tradição. Existem várias tradições de astrologia, mas a que chegou e pegou mais forte aqui no Brasil, a que quase todo mundo conhece, é essa tradição ocidental. Vou colocar entre aspas, tá? E essa tradição, a gente sabe que ela nasceu mais ou menos ali em algum lugar da Mesopotâmia. Mas a gente não sabe ao certo é, quando exatamente, quem exatamente, coisas do gênero. E o porquê disso? Porque é muito difícil você pensar que a astrologia tem uma origem. Porque é difícil você falar assim, não, o céu ele passou a existir a partir de tal ponto, né? Para quem, assim, é como se a astrologia tivesse nascido junto com os seres humanos, porque desde que os seres humanos testemunharam a Terra, né, que o céu existe. Então, é como se a astrologia tivesse nascido junto com os seres humanos. E o porquê disso? Bom, porque todo mundo que olhou para o céu viu alguma coisa, entendeu? Como é que eu posso dizer isso? Bom, é, a gente vai olhar para as nuvens e vai falar que elas se parecem com alguma coisa, né? E as estrelas são mais ou menos a mesma coisa. A gente vai olhar para as estrelas e vai falar: nossa, aquela estrela lembra
é um carro de boi, uma baleia, um urso, né? Vai lembrando coisas para as pessoas, certo? E geralmente essas coisas estão relacionadas à própria cultura, ao ambiente que cerca essas pessoas. Então, se você for em um espaço, em um país, em uma aldeia, em um grupo, uma vila, gravando ainda, certo? Apagou tudo aqui, né? Bom, do que eu estava falando? Isso, os, o ambiente da pessoa reflete como ela enxerga o, o céu, certo? Então, vamos pensar da seguinte maneira: se a gente chega em uma cidade X, as pessoas que estão naquela cidade vão olhar para o céu e vão falar: Nossa, aquele grupo de estrelas me lembra o desenho de uma bola de golfe, digamos, né? Uma bola de golfe. Só que golfe é uma coisa, é um dado daquela cultura. Digamos que as pessoas ali gostem muito de jogar golfe, certo? A gente sai dessa cidade, vai para outra cidade, vai para outra cultura, bem longe. E a gente pergunta para as pessoas: Nossa, o que que aquilo ali te lembra, né? Aquele mesmo conjunto de estrelas. Aí eu vou falar: Não, aquele conjunto de estrelas me lembra uma raquete. Não, raquete não, porque tá muito próximo, né? Vamos lá. Me lembra uma pamonha. Pronto, uma pamonha. Pamonha é a comida típica do Brasil, então provavelmente a gente está no Brasil, né? É, e de uma bola de golfe para uma pamonha tem uma distância enorme. Mas é porque aquela cultura tem mais contato com uma pamonha do que com uma bola de golfe e é mais fácil de enxergar uma pamonha no céu. Certo? Certo. Chegamos até aí. Então daí, até aqui, eu queria tirar essas desmistificações e falar que todo mundo que viu o céu viu alguma coisa. Então, se você pensar que existem 300 culturas diferentes, provavelmente vão existir 300 astrologias diferentes. E para cada pessoa existe uma astrologia também. Porque, como é que eu posso dizer isso? É, digamos que cada pessoa olhe para o céu, né? E veja coisas, preveja coisas. Sabe aquela coisa de olhar para o céu e falar, tipo, eu acho que vai chover, leva um casaco? Isso também é um tipo de astrologia, né? Que você olha para o céu, não é exatamente astrologia, porque você não está se baseando diretamente no astro. Mas eu acho que dá para considerar um tipo de astrologia, porque geralmente vai ter alguma relação com o Sol, com as nuvens, etc, né? Mas está mais para uma meteorologia, porque a meteorologia é diretamente sobre os meteoros, né? As coisas que caem sobre a atmosfera, que caem da atmosfera, né? Mas enfim, meus amigos, enfim, né? É, é, o objetivo desse vídeo era tirar um pouco essa ideia de que existe uma astrologia pronta, porque ela não existe pronta. Ela existe como uma tradição, né? Mais de uma tradição, que vai passando de pai para filho, de aluno para discípulo, de aluno para discípulo é ótimo, de mestre para discípulo, de aluno para de professor para aluno e etc, etc. Mas todo dia ela se renova. Então a gente precisa ter um pouco essa noção de que as coisas podem ser criadas, modificadas, interpretadas, e a astrologia tem muito a ver com interpretação. E aí o que, que acontece? Isso eu acho muito legal. É que se você pensar, você vai perceber que também a gente não pode inventar a roda. Se o céu existe há muito tempo e as pessoas existem há muito tempo, então muita coisa já foi criada, já foi pensada, já foi trazida para a gente de alguma forma. Então a gente precisa saber equilibrar entre a tradição, que é o que foi passado para a gente, e aquela dose de descoberta, que é tipo assim, olha, isso aqui eu acho que funciona, isso aqui eu acho que não funciona, dá para rejeitar, isso aqui eu vou experimentar de um jeito X, isso aqui eu vou experimentar de um jeito Y, tá certo? Eu acho que dá para parar esse vídeo por aqui, por hoje, né? E aí a gente passa o próximo vídeo falando de um próximo tópico. Eu tô tentando me segurar para não falar de todos os tópicos em um vídeo só, porque aí também acho que é muito tempo para vocês assistirem e talvez não seja tão legal assim,
né? E também eu tô me acostumando ainda com o ambiente virtual e tô me acostumando a falar para a câmera. Então eu peço um pouco de paciência para. Acho que a gente vai melhorando à medida que o tempo for avançando e eu vou falando mais coisas e a gente vai se desenvolvendo, tá certo? Oi, você gostou desse vídeo? Se você gostou, se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta, compartilha o vídeo, ativa o sininho para você ficar sabendo de mais vídeos que a gente lançar. E obrigado por ter visto até aqui, tá bom? Beijo!